Continuando então a aula de matriz, agora nós vamos fazer o seguinte passo, ó. Nós vamos representar uma matriz de forma genérica. Então é a representação genérica de uma matriz. Primeira coisa, se você vai representar uma matriz de uma forma genérica, é bom que você dê um nome para sua matriz. E eu vou dar um nome para minha matriz, matriz A, tá? Então você sabe que você vai ter que representar uma matriz e o nome dessa matriz é A. Outra coisa que você precisa, quantas linhas e quantas colunas vão ter a sua matriz? Então, o que você vai fazer? Você vai estabelecer quantas linhas e quantas colunas. Aqui eu vou representar uma matriz A do tipo M por N. O que isso quer dizer? Deixa eu deixar destacado ali. Esse M aqui, ó, é a quantidade de linhas. Linha. E esse N aqui, ó, é a quantidade de colunas. Então, eu vou representar uma matriz do tipo M por N. Ela tem M linhas e N colunas. Aí eu vou lá e faço assim, ó. Vou lá e coloco. A matriz A é igual... Aí eu vou abrir colchetes aqui, ó. E vou abrir bem grande, porque eu vou fazer uma representação bem grande. Minha matriz A... Não vou fechar a última parte, depois eu fecho. Ela tem esse elemento aqui, ó. A... Só que esse elemento está na primeira linha e primeira coluna. Depois ela tem esse elemento, que ela está na primeira linha, segunda coluna. Depois tem esse elemento que está na primeira linha e terceira coluna. E assim vai. Veja que ela é composta, a matriz A com letra maiúscula, é composta de um monte de elementos A com letra minúscula, e esses elementos têm uns índices aqui embaixo indicando a posição que ele se encontra. E você não pode ler assim, o elemento A11. Não leia A11, você tem que ler o elemento A11. O elemento A12, o elemento A13. O primeiro número sempre se refere à linha que ele está, e o segundo sempre se refere à coluna, tá? Vamos continuar. Só que daí na minha matriz eu vou colocar um monte de elemento. Então eu vou colocar reticências aqui, ó, para você saber que aqui tem um monte de elementos, e vou lá no último, ó. O meu último elemento está na primeira linha e está na última coluna. Mas que letra representa a minha última coluna? Ó, o N. O N é a quantidade de colunas, então o N é a última. Então esse aqui é um elemento que está na primeira linha e na última coluna. Vamos continuar. Aí você tem o elemento que está na segunda linha e primeira coluna, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Aí você coloca uma reticências aqui e vai lá. O elemento está na segunda linha e na última coluna, na enésima coluna. Vamos fazer mais uma, só que agora eu vou fazer a leitura diferente. Aqui nós temos o A31, o A32, o A33 e assim vai. E olha, gente, eu não quero saber de aluno meu lendo isso aqui. Ai, professor, qual é o elemento A31? Não tem nada de A31, não. Aqui é o elemento A31. Por favor, hein? Na escola amanhã eu não quero ninguém pegando no meu pé com o elemento A31, tá? É o A31, o A32, o A33. Como ele está na terceira linha, então vai chegar o elemento A3N, ok? Gente, só que daí, essa matriz tem um monte de linha, um monte mesmo. Eu vou simbolizar todas as outras linhas, só faltando a última por reticências. Então aqui eu estou simbolizando que essa matriz tem um monte de linhas. Monte mesmo de linhas, ok? Aí você vai colocar a sua última linha. Mas qual é a quantidade de linha da matriz que eu quero? A matriz que eu quero tem M linhas. Então aqui eu estou na matriz que tem M linhas, e esse elemento está na enésima linha. Em qual coluna? Primeira coluna. Esse elemento também está na linha M, e em qual coluna? Opa! 2. Esse elemento está nessa coluna, nessa linha, e em qual coluna? 3. E assim vai.
até que você vai chegar no último elemento. E o último elemento está na linha M e na coluna N, beleza? Só ficou um negócio estranho ali, porque eu simbolizei errado. Eu vou apagar aquilo ali, ó. Esse 1 aqui, ó, não ficou bom, não. Deixa eu apagar aí. Quando você errar, apaga também. Não tem vergonha de apagar, não, porque na matemática a gente apaga um monte de coisa. Então, aqui, ó, é M e aqui é 1, ok? Agora eu vou fechar a minha matriz. Fechando a minha matriz aqui. Então, eu tenho a matriz do tipo M por N. E, geralmente, gente, você escreve aqui, ó. Essa matriz tem M linhas por N colunas. A primeira letra aqui sempre vai simbolizar a quantidade de linhas que tem. E a segunda sempre vai simbolizar a quantidade de colunas. Mas agora eu quero deixar destacado uma coisa para você também. Por exemplo, esse número 2 aqui, ó, deixa eu destacar esse 2 aqui. Ele vai ser simbolizado por uma letra. Qual letra que simboliza a posição que um elemento está quando se refere à linha? Essa letra é a letra I. Então, se você falar assim, está na linha I, beleza? Aí você tem o outro elemento que também vai ser representado por uma letra. E geralmente se usa o símbolo J. Então, o I geralmente é usado para simbolizar em que linha o elemento está. O J geralmente é usado para simbolizar em que coluna o elemento está. Então, eu poderia dizer que esse elemento aqui é o elemento A e J, e que o I vale 2 e o J vale 2. Nesse outro caso aqui, ó, se eu pegar o número 1, o número 1 é a linha, então ele vai ser simbolizado por I. A letra N é a coluna que o elemento está, então ele vai ser simbolizado por J, ok? Memorizou isso? O número que representa a linha que o elemento está, simbolizado por I. O número que representa a coluna que o elemento está, representado por J. O número que representa a quantidade de linhas de uma matriz, representado por M. E o número que representa a quantidade de linhas de colunas de uma matriz, representada por N. Gente, então eu poderia ter escrito essa matriz de um jeito bem mais compacto. Ó. Imagina que eu quero escrever essa matriz toda em um texto científico. Ela vai aparecer várias vezes. Vai ficar muito difícil escrever isso, vai ficar muito chato a leitura. O que é que você vai fazer? Você vai escrever ela assim de uma forma compacta. Ó. A matriz A é igual a uma matriz composta por um monte de elementos que estão na linha I e na coluna J. E essa matriz tem M linhas e N colunas, ok? Então, ó, de novo, a matriz A é composta por um monte de elementos que estão nas linhas I e nas colunas J. E qual é a quantidade de linhas? M. Qual é a quantidade de colunas? N, ok? Então, é assim que representa uma matriz genericamente. Vamos agora fazer alguns exercícios de fixação.